Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana. O regresso neste dia 22 de setembro, depois das férias de verão. E aqui estamos nós com Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual. O meu nome é Luís Matias. Bem-vindos. Começamos por falar da mais recente reunião do Conselho de Ministros, que aprovou 3 medidas que aliviam o aumento dos encargos das famílias com o crédito à habitação. Haverá um desconto de 30% na Euribor e aumento da bonificação de juros. São medidas diversas que foram apresentadas. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo neste regresso após o verão e após as férias. Como é que se pode analisar e comentar esta decisão do Conselho de Ministros e do Governo em criar medidas de apoio para aliviar os custos com os créditos à habitação por parte das famílias? Apoio? Não apoio nenhum. Ora, muito boa tarde. Eu antes de mais, se o Luís Matias me permitir, eu queria, no entanto, falar aqui de um assunto que é muito breve e que não tem a ver com os nossos assuntos habituais, mas serve para assinalar digamos assim, uma efeméride até certo ponto. É para dizer apenas que hoje ocorreu na Universidade de Évora um acontecimento que eu achei interessante, é que 2 colegas meus, catedráticos, atingiram, enfim, o seu final de percurso da carreira, digamos, de serviço habitual, fazendo 2 belíssimas conferências sobre a paz, as fronteiras e as questões ligadas ao roubo das obras de arte em períodos de guerra. E acontece que, enfim, foram as suas últimas lições enquanto professores no ativo, embora nós saibamos que, nos termos da lei, os professores universitários aposentados e ou jubilados podem continuar a fazer investigação, a dirigir, enfim, fazer várias coisas que os professores no ativo também podem fazer. Mas, seja como for, queria assinalar 2 bons amigos, o professor Jorge Oliveira e o professor José Alberto Gomes Machado, cada um na sua especialidade, um arqueólogo e o outro de História de Arte, e que fizeram 2, digamos, magníficas conferências organizadas pela Conferência da Senhora Reitora e organizadas pelo Departamento de História, e que foi uma forma interessante de pôr os alunos também, digamos assim, a assistir, toda a gente, enfim, a comunidade académica, e acho que sobre questões interessantes nos tempos que correm, inclusivamente, que são tempos de guerra. Fechando aqui este ponto, eu queria dizer o seguinte: bem, o que eu sei deriva apenas do que eu ando a ler na comunicação social e a ver. Ainda ontem eu ouvi uma entrevista ao Sr. Ministro das Finanças. A questão que se vê é um bocado esta, quer dizer, eu penso que não há propriamente, digamos assim, apoios a um diferimento, digamos assim, de certos encargos, que é uma coisa um bocadinho diferente. Por outro lado, trata-se de questões que têm a ver com o crédito à habitação. Curiosamente, eu ouvi uma entrevista do Sr. Ministro das Finanças onde lhe puseram o problema do apoio à habitação e da política de habitação, porque é preciso distinguir aqui 2 coisas. Uma coisa são medidas de apoio, digamos assim, que vai diferindo alguns créditos e, portanto, vai diferindo o peso, digamos assim, de dívidas ao longo do tempo. Outra coisa, que é menor, maior ou menor, mas outra coisa é uma política de habitação que tem a ver com tudo isso. Claro que o Sr. Ministro das Finanças disse que, digamos, a esmagadora maioria das pessoas do nosso país, enfim, está com problemas de crédito e problemas de empréstimos, etc., e que, enfim, e falou mais dessa política e acabou por diluir a outra numa conversa, como ele disse, que neste momento o Governo anda a ter com os senhorios, associações de senhorios, associações de inquilinos, com os interessados, para, enfim, ver o que é que se pode fazer quanto à questão da habitação. São, portanto, coisas diferentes. Uma coisa é uma política de habitação, que englobará a questão dos empréstimos e a questão da política de habitação. Outra coisa são estas medidas, digamos assim, que vão sendo tomadas. Eu, muito francamente, é como tudo, acho que há aqui que ponderar, e isto é uma coisa que enfim, provavelmente voltaremos a falar também nisso mais tarde ou mais cedo. A questão é assim. Uma política de habitação, a meu ver, hoje em dia, como as coisas estão nos Estados em geral, só lá vai num prazo que nunca é o curto prazo, nunca é sequer até médio prazo, são medidas de longo prazo, e tem que haver aqui uma espécie de articulação entre entidades públicas e privadas para que haja uma verdadeira política de habitação. Portanto, tem que haver, portanto, aqui um cálculo muito bem feito, contas muito bem feitas, e olhar, portanto, para os 2 campos que importa aqui, digamos, tutelar, que é o campo daqueles que precisam de habitação, enfim, toda a gente precisa de habitação, em que termos e em que modalidades, e aqueles que põem no mercado
digamos, habitação e que, obviamente, tem direito, naturalmente, a ter os lucros derivados do seu investimento. Eu ouço, por acaso, no nosso país, ouço uma coisa que eu acho um bocado demagógica, que é o seguinte: eu ouvi aliás, no mês de agosto, e agora há manifestações, habitação para todos, etc. Eu devo dizer o seguinte: eu sou um defensor dos direitos humanos, e o direito à habitação é certeza um dos direitos humanos. Mas há nos direitos humanos tem que haver duas, digamos assim, temos que destacar duas categorias. Uma coisa são os direitos que assentam, digamos assim, na possibilidade de alguém usar uma faculdade que inibe o poder político de lhe cercear a vontade, sei lá, direito de expressão, de liberdade religiosa, por exemplo, a liberdade de manifestação, que são direitos, digamos, que inibem o poder de agir. Outra coisa são os direitos económicos e sociais que exigem políticas públicas e um equilíbrio do tecido social e económico para que se possam efetivar as coisas, porque os bens, as casas não caem do céu feitas, não nascem nas árvores, e portanto o homem tem que trabalhar a natureza para as obter, e portanto as coisas demoram. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio grande. Porquê? Porque também é verdade uma coisa. Quando se fala, eu devo dizer que quando ouço falar muito destas coisas contra a habitação para todos, que há aqui uma espécie de conspiração dos agentes económicos, eu devo dizer o seguinte: a grande parte dos nossos senhorios são pessoas da classe média, como é normal, e portanto não estão a fazer conspiração nenhuma, e muitos deles vivem, e até com rendas baixas, vivem digamos assim, dos seus investimentos há muito tempo, e até talvez nem tenham suficiente capital para poder fazer os investimentos que gostariam de fazer até, e de modernizar as suas casas. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio muito grande que tem que ser feito com o setor, quer com o setor público, digamos assim, cooperativo, e o setor privado. E tem que haver aqui um entendimento. E esse entendimento é um entendimento que tem que ser um compromisso de prazo. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser feita uma política há muitos anos. Eu terminaria dizendo o seguinte: eu recordo aqui só uma coisa. Quando o governo social-democrata sueco, nos anos 60, 50 e 60, resolveu, a Suécia, é bom lembrar que até 1930 e tal era um país pouco desenvolvido. Tinha minas de carvão e de ferro que lhe davam muitas garantias no que respeita às exportações. Mas quando o governo social-democrata sueco, nomeadamente liderado pelo Tage Erlander, resolveu fazer uma política de habitação que foi dar uma casa a todos os suecos a preços módicos, o governo sueco construiu 1 milhão de casas num país que na altura tinha para aí 7 milhões de habitantes. Sim, isso foi possível, mas foi possível em 10 anos, com uma política de habitação, que foi aliás uma política de regime, isto é, os outros partidos concordaram, foi uma política que de algum modo, porque é bom lembrar que na Suécia, por exemplo, havia imensa gente que nem sequer tinha cozinha, nem sequer tinha quarto de banho, nem água quente. Num país daqueles era muito importante. E essa política social, que aliás deu um grande sucesso ao Partido Social Democrata, do ponto de vista eleitoral, foi levada a cabo, mas demorou 10 anos a fazer. E devo dizer que foi uma grande mobilização da sociedade sueca, de todos os setores. E portanto o que acontece? É que nós temos que compreender que hoje, em que não há o dinheiro que se podia obter com os Estados-nação, com fronteiras, com tudo, e com aqueles meios, porque a Suécia, é bom lembrar, no final da guerra, foi carregar no botão, teve neutral, tinha o seu aparelho produtivo todo capaz de produzir, e foi carregar no botão, e o ferro e o carvão saíam ali à vontade logo para exportação, todos os dias. A Suécia ganhou muito dinheiro e, portanto, acontece que eles fizeram isso, mas foi precisamente uma política complexa que demorou muito tempo a ter os seus efeitos. Nós temos que nos preparar para isso. Por isso é que eu acho que deve haver aqui uma grande combinação dos interesses, quer cooperativos, quer privados e públicos, para que haja uma política com sucesso. E não podemos cair, para acabar, numa espécie de, digamos assim, aquilo que eu chamaria, não é demagogia, mas é assim. Eu compreendo que as pessoas que não têm, que estão aflitas, eu compreendo que as pessoas têm que ser apoiadas. Isto está fora de causa. Agora, não se pode dizer, eu quero e, portanto, vamos fazer o quê? Vamos arrancar as casas? Vamos dividir uma casa em duas partes? Vamos escaquear tudo? Vamos retirar a propriedade? Não pode ser. Portanto, acontece que isso só traria, digamos, resultados contraproducentes. Portanto, eu acho que é uma coisa que o Governo, neste momento, o que me parece estar é fazer uma medida avulsa e ainda está em conversações para uma verdadeira política da habitação. Portanto, o tal programa Mais Habitação, portanto, que hoje é votado no Parlamento. Eu não sei ainda neste momento o que é que vai acontecer. Juntamos aqui estes dois temas, precisamente o primeiro destas 3 medidas que têm por objetivo aliviar o aumento dos encargos das famílias com o crédito à habitação, e o programa Mais Habitação, que hoje regressa ao Parlamento. Inicialmente tinha sido vetado pelo Presidente da República e hoje é votado na Assembleia da República. Aliás, quando o programa for para o ar, já foi aprovado. José Faustino, 3 medidas foram apresentadas pelo Governo para reduzir e aliviar o aumento dos encargos
das famílias no crédito à habitação. Podiam ter sido outras, são suficientes e esta política de habitação deveria ser mais consensual. Vamos lá ver, o governo, até interrompi aqui quando tu introduziste o ponto, porque o governo não deu nada a ninguém, zero. Absolutamente zero. E é curioso que em setores como, por exemplo, da comunicação social e especificamente da radiodifusão, o governo, desde que pelo menos este governo está em funções, já lá vão 5 ou 6 anos, nunca quis apenas fazer alterações legislativas. Não se tratava de dar dinheiro nem coisa nenhuma. Aqui faz alterações e legislação com muita facilidade. O que faz é legislação. Porque quem dá, não dá nada, mas quem faz a facilidade do pagamento é o banco. Portanto, o Estado aqui não entra com dinheiro nenhum, nem o governo. Portanto, é treta. E no caso das rendas, a mesma coisa. Portanto, isso é tudo mentira. Portanto, o governo não apoia nada. E não há nenhum desconto, também não há desconto nenhum. O que há um deferimento de 30% dos juros a pagar para 2 anos depois, que vão ter custos. Não, além desse dinheiro, ainda se vai pagar sobre esse dinheiro, isso vai ter custos. Parece que não vai haver juros de juros, mas vai haver um aumento da dívida com certeza, isso tem que ser pago, e o banco de certeza absoluta que lança juros sobre o dinheiro que não recebeu. Portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, é bom voltar um pouco atrás e também dizer às pessoas o seguinte. O professor Silvério Cunha foi buscar o exemplo da Suécia e fez bem, porque em 10 anos eles resolveram um problema. E nós em 50 não resolvemos problema nenhum. Ao contrário, agravámo-lo. Nem deixámos a sociedade civil resolvê-lo, impedimos que isso aconteça e continuamos a impedir e não resolvemos. E o que é que aconteceu? É muito simples. Aconteceu que houve uma série de empreiteiros a construir casas, que isto parou quando foi a crise do subprime em 2008, 2010, é que parou o grande boom da construção das casas. Isto era muito simples. As pessoas iam ao banco pedir um empréstimo para comprar determinada casa. Esse banco, por sua vez, tinha financiado o construtor. O construtor pagava balúrdios de dinheiro às câmaras, despesas de urbanização e tudo mais. Os terrenos eram caríssimos, porque as despesas eram caras, era tudo caríssimo, as expectativas eram caras. As casas eram caras. Mas o banco emprestava dinheiro para a casa toda. E ainda só preciso para um carro e para mais a mobília. E para um par de botas. Portanto, havia dinheiro para tudo. E a pessoa estava-se borrifando para o preço da casa. Nunca ninguém andou a discutir preço de casas. O que as pessoas discutiam era quanto é que iam pagar por mês. Houve, de facto, também um período de bonificação de juros, que agora também aparece, nada de novo. É uma coisa que eu não discordo, enfim, é um apoio, como outro qualquer. Tenho muitas dúvidas se a política mais certa é a casa própria, se é a casa de renda, mas enfim. O que é certo é que as pessoas assim atuaram. E pagavam uma renda que não era muito amigável, digamos assim. Mas, felizmente, a nível internacional, e as coisas em Portugal não acontecem mais, só quando as coisas más vêm de fora e as boas são de cá, é mentira. O que é muita coisa má é de cá e o que vem de bom é de fora. É assim. Assim é que é a verdade. O ouro do Brasil veio de fora, a adesão à União Europeia veio de fora, não se criou cá nada disso. E o que aconteceu foi que vindo de fora, a inflação que veio agora também de fora foi baixando, estava muito baixa, chegou a ser negativa e permitiu que as taxas de referência, a Euribor, essas coisas todas, que baixassem bastante. Ou seja, as pessoas que contraíram empréstimo, grande parte delas, pagavam uma prestação inferior às expectativas que tiveram. É bom falar também a verdade sobre isto. Não vamos cá agora embarcar nesta conversa. Agora, de facto, as pessoas habituaram-se e montaram o seu estilo de vida e o seu modo de vida, com certeza, com toda a legitimidade, dentro desses valores que durante muitos anos, felizmente, aconteceu. Mercê da injeção de capital público que teve que se fazer na sociedade por causa da pandemia, há esta inflação, este é o ponto. E a guerra veio agravar, não foi por causa da guerra, por causa da pandemia. Houve muito dinheiro. Aumentou o poder de compra, aumentou a procura e a oferta aumentou. São as leis do mercado. E, portanto, a especulação e a inflação aumentou. Já vinha de trás que os bancos agora não emprestam dinheiro para casas novas a 100%. Tem que haver algum dinheiro de entrada. Portanto, isto juntou-se aqui uma mistura muito complicada. Os construtores deixaram de construir. Os bancos deixaram de emprestar como devia ser. E o juro subiu. E porquê é que isto agora acontece? Porque as pessoas
foram enganadas, digamos assim. Ninguém lhes disse que isto podia acontecer. As políticas foram sucedendo e agora são apanhadas em contrapé. E o governo, numa atitude pseudo amigável, não é? À conta dos outros, dos bancos, dos senhorios, etc., dá o apoio que nunca deu a ninguém, nem nunca orientou ninguém. E em relação, portanto, não há aqui nada de especial. Eu penso que o caminho, sinceramente, penso que o caminho da casa própria, comprada com dinheiro emprestado pelo banco, devia tendencialmente caminhar para a taxa fixa. Sempre houve essa modalidade, as pessoas não a queriam. É o caso do professor Silvério Cunha, comprou uma casa assim, mas as pessoas não queriam, não é? Foi o professor Silva, como é que ele se chamava? Silva Lopes. Silva Lopes que diz ele, que confessava, que teve um trabalho tremendo para conseguir impor aos bancos da taxa fixa. Que é como o Estado pede o dinheiro emprestado para si próprio. Quando lança uma oferta de dívida pública, a taxa que é combinada para 10 anos é sempre fixa. A taxa só varia no mercado secundário, também não explico isto às pessoas. A taxa é sempre aquela. Portanto, os bancos, e isso é que deve ser encaminhado às pessoas, têm que deviam emprestar às pessoas, e as pessoas iam se habituar a isto, a comprar a sua casa, muito bem, não tenho nada contra, em pagamento fixo, taxa fixa, tudo certinho. Portanto, a taxa é fixa do juro. Importa aqui dizer, porque é a senhora Lagarde para aqui, a senhora Lagarde para trás e por aqui adiante, porque o Banco Central Europeu, quando mexe nas taxas, não está a pensar nas rendas das casas, nem nos pagamentos das casas. O problema deles é a inflação, que é para isso que o banco existe. Mas quero dizer o seguinte, os bancos, qualquer banco da Europa, incluindo os portugueses, se depositarem dinheiro no Banco Central Europeu, recebem 4% de juros. E eles não pagam nem 2% às pessoas que lá têm dinheiro. Às vezes zero. Portanto, é preciso explicar todas estas situações e tudo isto, que é para isto ficar tudo claro. Depois, em relação ao mais habitação, é um fracasso para concluir, tremendo. então, o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários diz que o resultado vai ser calamitoso. Vai ser ou não, para concluirmos o tema? Completamente. É a cereja no fim, em cima do bolo. É arrebentar com o resto. Quer dizer, se alguém ainda fazia alguma despesa em habitação para arrendamento, agora não faz mesmo nenhuma. Porque, de facto, eu aqui sou suspeito, declaração de interesses, também sou senhorio, mas, de facto, é arriscado gastar dinheiro, investir dinheiro em habitação, mesmo para preparação de coisas, dar condições às pessoas, quando o governo interfere. Eu pergunto só isto. Porquê é que o governo queria meter, acho que é errado, um limite ao aumento, porque quando ele foi negativo e quando foi baixo nunca houve aumentos, não houve coisa nenhuma. Atenção, quando a taxa for negativa, eu acho que as rendas devem baixar. Também não sou fanático. Agora, porque é que, por exemplo, a comunicação social fala em exemplos de 600, 800 de renda, quando a média nacional são 400 euros. Que se ponha um exemplo como 400 euros. São 28 euros de aumento. Até as rendas de 80, cá e tantas. E este 50. E este 100. Porquê é que essas não servem de exemplo? Porque é que, se o Sr. Doutor Costa quer pôr limites, porquê é que não diferencia os escalões? Eles gostam tanto de escalões, do IRS, tudo isso. Deve haver uma diferença entre uma renda de 80 euros com uma renda de 600 euros. Penso eu que deve haver. E, curiosamente, esses que pagam rendas mais altas são aqueles que mais precisam de ser protegidos, ao contrário do que se possa pensar. Porque os outros velhotes têm uma reforma mais ou menos temperada e não é coisa. Agora, nivelar tudo a 2% ou aquilo como foi ano passado é um erro tremendo. E porquê é que o Dr. Costa não faz o sistema que fez no banco? Pronto, o senhorio agora não aumenta aos 6% ou aos 7%, ano passado nem agora. Vai aumentando progressivamente. Nos anos em que a inflação, esperemos, voltar a 2%, o senhorio aumenta 3% ou 4% até recuperar. Não recupera tudo, é certo. Mas era uma luz, Não, isso dele não faz. Porquê? Porque faz segurança social à conta dos privados e dos senhorios e tem desautorizado, envergonhado, uma vergonha absoluta. Portanto, isto é uma prática e uma política comunista que eu estou convencido, sinceramente, que deve envergonhar o próprio Partido Comunista. Porque eles não fariam isto. Então não chegariam tanto. Quer dizer, isto é uma completa vergonha. Quer dizer, o Estado não faz nada daquilo que lhe compete. Tem casas de volutas, tem terrenos que não constrói, tem dinheiro para empatar.
E não faz nada disso. Vem exigir a todos os outros, aos bancos, aos senhorios, a toda a gente, que faça isto e que faça aquilo e que faça Dos aquilo outro. programas de habitação apresentados pelo Governo e também das medidas... Mas, Matias, deixa-me dizer-te, partimos... com o PRR, o dinheiro que têm é muito simples. Eles que urbanizam terrenos, deem aos empreendedores, deem às pessoas, para construírem a custo zero. Então o dinheiro vem lá para isso mesmo. Já se resolve o problema das casas, claro. Não é para especular e para vender. Para a habitação. Para a habitação própria e para arrendamento. Partimos para Porque outro não fazem isso. Onde é que está o dinheiro aplicado na habitação? Não se vê. A execução do Portugal 2020 e o PRR não se vê, ainda não está pronto o 2020. E as execuções do PRR não estão feitas. Portanto, é demagogia atrás de demagogia. Portanto, a seguir vais falar no Chega, é de facto o pior governo que alguma vez houve em Portugal. Vamos falar da moção de censura apresentada incluindo pelo... Salazar. Dizer isto. Partimos para o próximo tema. A moção de censura apresentada pelo Chega na Assembleia da República é a terceira vez que o Governo enfrentou uma moção de censura. O Chega referiu no seu texto que este era o pior governo de sempre. Apontou falhas na saúde, habitação, justiça, na gestão do dossiê da TAP, que foram abordados em diversos momentos do debate. Nesse debate que decorreu na Assembleia da República, Ventura disse que o pior governo de sempre da história e o pior primeiro-ministro de sempre. Costa disse que Ventura embaraçou o PSD e levou de arrasto a Iniciativa Liberal com a moção de censura. O PSD referiu que o PSD não é o partido das moções, mas das soluções. O PCP desafiou o governo a enfrentar o BCE no aumento dos juros. O LIVRE atacou a Iniciativa Liberal ao dizer que é atrás da extrema-direita. O PAN quer apoio a créditos à habitação e o Bloco de Esquerda questionou o governo e António Costa sobre o pagamento de IRS por trabalhadores com salário mínimo. Falou-se de muita coisa. Silvério Cunha, a moção de censura foi rejeitada, porque o PS tem maioria absoluta. O que é que fica desta ação do Chega? Bem, eu acho que falou-se de muita coisa e tudo coisas que, à partida, parecem ser desconexas, não é? Muitas delas, entre si. Agora, a questão que se põe é assim, os partidos estão a fazer, digamos, o seu caminho e a política é dinâmica e nunca para e, portanto, os partidos estão a fazer aquilo que lhes compete fazer, que é, obviamente, dar-se a conhecer, ter as suas estratégias, também conquistarem uns aos outros os seus espaços. Eu devo dizer, com toda a franqueza, que, em minha opinião, o Chega não está a ser, digamos assim, um partido que, digamos, vá impressionar muito o Partido Socialista. O Chega está a querer, sim, conquistar votos ao PSD. Como é natural e como não podia deixar de ser, é o que está a acontecer aliás, em todo o mundo quando há estas picardias. O PSD, obviamente, não está interessado nisso e, portanto, diz que o Chega, enfim, está a fazer demagogia e foi assim que o PSD declarou as iniciativas do Chega, que não servem para nada. E depois, é evidente, o partido que se portou pior aqui no meio disto tudo, de forma um tanto quanto incoerente, foi a Iniciativa Liberal, porque faltou-se dizer mal da iniciativa do Chega, mas votou a iniciativa dizendo que ela não prestava para nada. Isto é, por acaso, é uma coisa que eu não chego a perceber no partido, porque isto é mais difícil de entender pelos eleitores. Um partido que diz uma coisa não serve para nada e não passa de demagogia e depois vota com essa coisa. É uma questão de princípio, professor? Não é princípio. Não é princípio. Não. É desnorte. Tem um bocado de desnorte também ideológico. Agora, seja como for. Não é desnorte, não. Seja como for. Eu acho que portanto, bem, quanto ao Chega a dizer que isto é o pior governo de sempre, historicamente não sei se isso é verdade, portanto eu não posso dizer isso. Mas o professor lembra-se de algum pior? Olha, historicamente há um que foi muito mau, que foi curiosamente, é uma parte da história que se fala pouco. Após o 28... República. Não. Após o 1º de maio, o 28 de maio de 1926, entre 26 e 32, naqueles 6 anos, Portugal bateu mesmo no fundo. Aliás, Salazar foi Ministro das Finanças por causa disso. Quando o Salazar se foi embora. Não, foi quando o Salazar veio a primeira vez e depois foi-se embora, não? Pois, mas acontece que enquanto os militares, na altura era uma junta militar que tinha tudo na mão, e nessa altura Portugal entrou num caos completo. Basta dizer uma coisa, quando Salazar chegou ao Ministro das Finanças, havia 8 meses que nem sequer os funcionários públicos recebiam salário. É bom dizer isso. Portanto, é bom dizer que aquelas medidas, aliás, draconianas que Salazar tomou, tinham a ver muito com isso. Ele fechou, claro, recusou empréstimos, bem entendidos estrangeiros, fechou o país completamente e, portanto, com, digamos, apoio laranja, pôs a coisa bem. Agora, a questão que se coloca foi esses 6 anos em que militares tomaram conta do país em ditadura e, nomeadamente, até o general ficou célebre, sinal de cortes, e sinal de cortes foi um caos completo das finanças, porque eles não sabiam de facto nada, quer dizer, a questão é esta. E na altura, aliás, era muito difícil dirigir economicamente um país, porque
não havia estatísticas a sério, não havia, os estudos estavam a ser feitos na ciência económica da época e que hoje até são muito importantes, na altura não tinham passado o papel, ainda estavam a ser feitos, quer dizer, foi uma época muito difícil. Seja como for, por isso o Chega, a meu ver, quando fala nisso, enfim, está a falar um bocado, digamos, em geral, e é mais retórica política que outra coisa qualquer. Seja como for, isso não me interessa muito. O que interessa mais é isto, é ver que os partidos vão seguir, portanto, a sua posição e a reparar que depois joga-se muito com aquilo que é a proximidade ou a não proximidade. Por exemplo, o PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra a moção de censura do Chega, quando se podiam ter abstido, porque a moção seria rejeitada em qualquer caso. Fizeram porquê? Por uma questão de demarcação face ao PSD. Princípio. Não é de princípio. Não é princípio. Não é princípio. Podiam fazê-lo. Não porque eu sempre das críticas a apontar ao governo. Não porque eu sempre também das críticas a apontar ao governo. O que acontece? Eles deviam ser abstidos como fez o PSD, por exemplo. Não. Acontece que, eu acho que sim. Eu já explico. Está bem, enfim, mas agora a questão que eu acho é que eles podiam ter feito. Não o fizeram por uma questão de apenas de não se juntarem também a um partido que à partida eles veem como sendo o partido alternativo do regime e, portanto, não podem ter uma posição similar. Quando a abstenção, curiosamente, é de todas aquela que mais consente um leque alargado de opções, não é? Portanto, eu acho que acontece muito isso, que houve mais tática do que outra coisa qualquer. O que nos faz falta a nós é uma coisa que é importante, que é, a meu ver, faz falta descrispar o discurso político. E, olha, é uma coisa que agora, uma notícia que eu vi agora, há bocadinho, apareceu em Espanha, por causa da crispação que há em Espanha, apareceu neste momento hoje um conjunto de grandes personalidades, fundou um terceiro partido, que pretende ser um partido que vai fazer frente a Sánchez e a Feijóo. Não é o Ciudadanos, é um partido diferente, que se assume como social-democrata e que diz que tem que fazer frente à atual esquerda no poder e à direita no poder, à direita na oposição, dizendo que não tem sentido o que está a acontecer em Espanha. E dizem mesmo isto, o partido vai se chamar a Terceira Espanha. Ora bom, o que está a acontecer com esta crispação toda é que vai ter que haver necessariamente, a política dinâmica é sempre assim, vai ter que haver necessariamente o quê? Um rearranjo. O que está a acontecer neste momento é que há uma espécie de incapacidade que os dois principais partidos do arco do poder têm entre si de dialogar, que é uma coisa que eu acho um tanto ou quanto estranha. Porquê? Porque o que está a dirigir esta crispação é puramente táticas políticas, e acontece que isso acaba sempre mal. E vai acabar mal para os dois. José Faustino, esta foi uma moção de censura em que acabou por haver uma discussão à volta de temas desconexos, acabou por não falar tanto da crítica ao governo, mas de outros assuntos desligados, ou não? O que é que fica desta moção de censura do Chega? O que ficou para já desta moção de censura do Chega é que atrasou um ano o IRS sobre o salário mínimo. Essa foi uma conquista que eles tiveram. Porque não há dúvida nenhuma que o Ministro das Finanças deu nas voltas de terra, anunciou, porque não vai poder deixar de ser, com a asneira política que é o aumento excessivo do salário mínimo. Não estou a dizer que as pessoas não merecem, já não vou repetir aqui nada disso, não tenho que dizer isso todos os dias, cada vez que falo nisso. Essa política vai nos levar, já nos levou àquilo que eu previa já há muito tempo, há muitos anos falo nisto. O salário mínimo é pouco diferente do salário médio. E como tal, é impossível manter durante muito tempo que o salário mínimo não pague IRS. Porque qualquer dia, 70% dos portugueses não pagam IRS, por exemplo, metade já não pagam. E portanto qualquer dia ninguém paga, porque toda a gente ganha o salário mínimo. Ora, o que é que acontece? Medina fez as contas e percebeu que isso é impossível manter. Portanto, se aumenta o salário mínimo nesta proporção que tem havido, tem que pagar IRS, o que é lógico também, não é? Nem que fosse pelo menos 5 ou 10 euros simbólico, mas não. Costa veio dizer que não no debate, portanto aí já o Chega teve uma vitória, de facto. O Chega tem toda a legitimidade, como qualquer partido, pode ser oportuno, pode não ser oportuno, provavelmente Deus estivesse no lugar deles não apresentava a moção, mas sempre se viu isto, eles têm a possibilidade de fazer uma moção de censura todos em cada período, em cada legislatura, e ele apresentam, todos os anos apresentam uma moção. É uma altura em que obrigou o governo a ir lá, falam de frente a frente com o primeiro-ministro, obrigou a recuar no IRS para o salário mínimo, de facto é tudo verdade. Em relação aos votos, vamos lá ver. Eu percebo e estou completamente de acordo que o Bloco de Esquerda vota alinhado com o Partido Socialista, a família à esquerda votou contra e a família à direita não. O Partido Comunista, não o Partido Socialista, refere-se ao Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Votaram contra. Contra, exato. Então sim, votaram em bloco com o Socialista, Partido sim. Socialista todo. A esquerda toda votou contra. Certo ou errado?
A esquerda votou contra. E a direita não. A direita, uns votaram contra, outros votaram, abstiveram-se. É aqui a falta de coerência. Aqui é que é o ponto. Porque isto cria um trauma nas pessoas. Eu não digo que seja certo, seja errado. E o mesmo se passa em Espanha. A pessoa fez bem em buscar o exemplo espanhol. Porque é legítimo, passou a ser legítimo a esquerda unir-se. Desde o Partido Socialista até ao Bloco de Esquerda, ou por aí aparecer, é tudo legítimo unir-se. A direita já não é legítimo. Ora, isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Porque o Chega é o que é, o Bloco de Esquerda é o que é, o LIVRE é o que é e por aí adiante. E o PAN, aquilo que quisermos dizer. Têm todos legitimidade, são aceites, estão no jogo democrático, têm todos razão de ser, têm votos das pessoas e têm razão de ser. O PSD, sem prejuízo de nada daquilo que eles disseram, tudo o que disseram pode estar certo, sem problema nenhum. Mas por uma questão de princípio, deviam votar a favor da moção. Que diabo, tanto dizem mal do governo, está tudo mal, que está. É o pior governo. Pronto, o professor introduziu aqui uma nuance, talvez por aí. Veja bem o que é que o senhor pensou para chegar lá. Porque nos últimos 50 anos é o pior, isso não há dúvida nenhuma. O primeiro-ministro está tudo de acordo. Portanto, e que nos há de levar à ruína e há de estourar com isto tudo, há de estourar. Mas não nos vamos ver livres deles tão depressa. Isso é um facto. Seja como for, há toda a gente a dizer mal, inclusivamente eu, a criticar, bem entendido, e quando chega à altura, não nós, mas os políticos, os partidos políticos, há um mal, erradamente, na pior altura, estamos de acordo nisso, faz uma moção de censura, que é para censurar o governo. O que é que aconteceu? Com toda a lógica, o Bloco à esquerda, não o Bloco de Esquerda, toda à esquerda, votou contra. À direita, o PSD abstém-se porque não quer votar. Mas é que o PSD... O PSD é que é o maior partido à direita. direita. Professor, mas seja lá o que for. Claro. Seja lá o que for. O PSD tem se o Bloco de Esquerda apresentar uma moção de confiança ao governo, todos votam outra vez a favor e a direita se calhar divide-se. Não, isso é que eu não acredito, sabe? Isso não sei. Quer dizer, se for ao contrário, ou se fosse no governo ao contrário, não havia divisões nenhuma. Estava tudo junto. O problema e o fenómeno, o António Costa teve a grande virtude na política portuguesa de conseguir acabar com esse tabu. A união da esquerda deixou de ser um tabu. É possível unir-se. Porque é que é o tabu da união da direita? Eu não estou a dizer que sou favorável a isso, nem nada disso. O que eu acho é que não percebo as famosas linhas vermelhas. A linha vermelha, e tem que se marcar. Mas o PSD é que é livre de marcar as linhas que entender. Claro, cada um marca as linhas que quer. Claro, mas agora, o PSD, com o partido maioritário à direita, é que manda. A iniciativa liberal, ao contrário do que o professor diz, a iniciativa liberal fez muito bem. Disse, nós não concordamos nada com isso e tudo mais. Por um princípio. Por uma questão de princípio, votamos contra. Votamos a favor, contra o governo, claro. E o PSD tinha feito o mesmo. É fora de tempo, tudo. Diziam tudo o PSD não pode abdicar da liderança o PSD está a ser enrolado. Porque o doutor Costa, ouça, esta moção de confiança, a grande crítica que há a fazer é que é uma moção de apoio ao Dr. Costa. O Partido Socialista, isto para ele é uma maravilha. O Dr. António Costa estava maravilhado no Parlamento. Ele ria-se. Ele tem um deslumbre com o doutor... Montenegro. Não, com o outro PS. Não, com o André Ventura. Aquilo é uma coisa incrível. Mas quando o PSD diz... Não disfarçam. Mas quando o PSD diz... E o PSD caiu na esparrela. Mas deixe-me dizer uma coisa. A maior parte dos comentadores. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando o PSD diz que entre André Ventura e António Costa parece que há uma cumplicidade por opostos, claro, tática, cumplicidade tática, é uma oposição tática, pode estar a ter razão. Pode estar a ter razão. Professor Silvério Cunha. Olha, que também pode ser visto sob esse ponto de vista. Dizer. O senhor, pode ser visto sob esse ponto de vista. O senhor pode dizer durante a vida toda coisas completamente ao contrário daquilo que eu penso. Está bem? Pode acontecer. Mas o senhor um dia diz assim, aqui na nossa frente está o Luís Matias. Olha para ele. Sim. Professor Silvério Cunha, convenhamos, eu tenho que dizer, tem toda a razão, é mesmo o Luís Matias. Claro. Ou é porque esmorrisse digo que é o Sérgio Major. Não. Então... Mas a questão é essa. Então qual é a questão, professor? A questão é esta. Então o Bloco de Esquerda deve votar contra. Não, é que o PSD... E a Iniciativa Liberal deve se abster. Eu digo que compreendo a atitude do PSD, sabe porquê? Porque assim, o PSD tem que ser hegemónico à direita.
Silvério Precisas Cunha... marcar direito, não pode andar atrás do Chega. Ó, As questões de não corrupção. me refiro, não vou Tem que ser assim, não é? me vou referir ao senhor como pessoa, porque é aquilo que eu vou dizer. Mas como analista político é uma pessoa muito benevolente. Não sou, não. Como é Eu acho que é um tática. estudioso, analisa as nuances todas, vê e tal, não sei o quê. E é muito tolerante, é bom, isso é bom. Eu sou menos, percebe? Agora, Mas para. está tudo certo. O PSD podia dizer tudo, mas estou a dizer assim, por uma questão de princípio, nem que venha ao diabo. Mas é que o PSD tem que ter a iniciativa. Tem que ter o poder da professor, iniciativa. Mas eles já tiveram a iniciativa, já fizeram uma E tem que ter, e tem que continuar a E o manter. Chega não votou a favor. Sim, mas tem que manter, tem que manter a liderança. Oh, o PSD, se não mantém a liderança, é um partido que passa a ser secundário. Desculpa lá, mas esse é o problema como é que do o senhor PSD. resolve o problema? Então o Chega, Então, e a as coisas iniciativa são liberal assim. acontece o mesmo. Qualquer um deles pode apresentar moções de censura. Está bem. Certo? Eles é que sabem quando é que as querem apresentar. Claro, mas, não é quando o outro quer. Claro, exatamente. Agora pode estar tudo errado, estamos de acordo. Mas por uma questão de princípio, tal e qual como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista votou contra, o PS devia ter votado a favor, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma incoerência do PCP e do Bloco de Esquerda terem votado Nada, está bem, mas contra. eu respeito a sua opinião. Acho que é uma incoerência deles. Mas vou-lhe dizer mais. O que é que eles podem criticar ao governo, agora? Podem criticar o quê? Mas, professor, para acabar o assunto, vou-lhe só dizer isto. O PSD, ao contrário do que ele pensa, e muitos analistas pensam, e muita gente pensa, perdeu votos ao votar, ao abster-se. Enganaram-se. E deram votos ao Chega. Enganaram-se. A estratégia dos votos foi ao contrário. Depois do que eu ouvi o Alberto São Jardim sobre Passos Coelho, o PSD tem que ter muito cuidado com tudo. Tem que ter muito cuidado com tudo. Professor Silvério Cunha, agora o Dr. Alberto São Jardim... Aquela frase dele é uma frase eu gosto incrível. Eu gosto muito de ouvir o Dr. Alberto São Jardim. Acho que muita piada. Teve coisas muito importantes que fez na Madeira. Teve outras muito mais que fez, etc, etc. Mas agora está reformado e respeitemo-lo com as coisas. Agora, já que fomos até às declarações de Alberto São Jardim, vamos falar das eleições na Madeira. Isso. Porque a campanha para as eleições regionais da Madeira, que se realizam no próximo domingo, termina precisamente esta sexta-feira com 13 candidaturas na corrida aos 47 lugares do Parlamento do Arquipélago, onde PSD e CDS-PP governam atualmente com maioria absoluta. Há partidos que poderão deixar de estar presentes, como a CDU, outros lutam para entrar, que é o caso do Bloco de Esquerda, entre muitos outros. Esta é uma eleição que, se calhar, tem passado um pouco mais ao lado de quem está aqui no continente, por ausência de personagens como Alberto São Jardim, Silvério Cunha. Não, eu penso que passo ao lado, antes de mais, por uma razão. Sim, claro que Alberto São Jardim marcava as campanhas de uma forma muito particular, até porque Alberto São Jardim, fosse embora um político regional, a verdade é que ele tinha, apesar de tudo, sempre impacto nacional. Miguel Albuquerque não é bem o caso. Eu já uma vez aqui disse, chamo a atenção para isso, Miguel Albuquerque é uma personagem que é um senhor que eu não conheço, pessoalmente nem nada, nem conheço nada dele, exceto uma coisa que eu achei muito curiosa. Miguel Albuquerque é autor, quando na sua juventude, nos anos 90, de um livro muito engraçado. Um ensaio muito engraçado e que está bem escrito sobre a pós-modernidade, que é uma coisa que é invulgar num político. E eu que li esse ensaio nessa altura até disse assim, é que engraçado como é que um político do PSD que está na ação política pura e dura, de repente arranjou tempo para estar a meditar sobre isto. A verdade é que ele escreveu esse livro e depois nunca mais voltou, que eu saiba, a escrever mais livro nenhum. Mas seja como for, Miguel Albuquerque para mim é uma carta fechada, embora eu note esse aspecto interessante na carreira dele, que é uma coisa que quase ninguém sabe, não é? Agora, eu acho que também se fala pouco por outra razão, que é esta. É que é natural que o PSD continue a ganhar e tenha a maioria absoluta com o CDS, que é natural. O CDS está muito empenhado na campanha também porque não quer desaparecer, quer reaparecer, como se sabe. Aliás, há todo um movimento para fazer reaparecer o CDS, dos antigos, dos clássicos, entre os quais a Cecília Meirelles, por exemplo, o Lobo Xavier, etc., que estão muito interessados e agora com o Nuno Melo a apoiá-lo para que o CDS ressurja, digamos, das cinzas, assim se pode dizer, embora de facto a nível europeu e a nível regional ele continua ativo e com representação. Agora, acontece que eu acho que a questão que se põe é esta. Eu acho que não vai haver nada de especial. Porquê?
Porque é assim, quem está descontente na Madeira com o continente vota contra o PS. Portanto, o PS até pode diminuir os votos. Embora, atenção, eu já tenha visto que há sondagens que dizem isso, mas as sondagens têm a dizer o contrário. As sondagens são muito complicadas e cada vez são mais complicadas e incertas. As sondagens estão-se a tornar muito manipuláveis, por um lado, e não é só isso. E o eleitorado está-se a tornar muito incerto. Há muito eleitorado que vota no último momento, há muito eleitorado que diz uma coisa e faz outra, coisas que antigamente não aconteciam tanto. Portanto, acontece que mudou também, é uma questão interessante, que é uma parte da ciência política que estuda, quem estuda isto, estuda muito especializadamente, que são as sondagens, mas quem faz sondagens sabe, hoje em dia, aponta muito para isso. Seja como for. Eu acho que o PSD vai ganhar com o CDS, vai ter maioria absoluta, sinceramente a minha expectativa é essa. Acho que o PS até se arrisca, a meu ver, até a descer, porque pode-se castigar, o eleitorado pode castigar o PS dessa forma, o eleitorado PS até, parte dos eleitores PS podem castigar o PS assim, descontentes com a política geral, digamos assim, ou com aspectos que não concordam. A CDU sempre foi residual, portanto, tem ali um deputado, não é? Que elege ou não elege, portanto, anda sempre ali, é uma coisa que é relativa. Depois, haver esta multiplicação de partidos. É verdade que o Bloco de Esquerda fez uma entrada e há sondagens que lhe dizem que ele pode aparecer e tal, mas eu vou-lhe ser franco, eu não penso que isso altere o que quer que seja. Por uma razão. Porque um partido entrar com um deputado ou dois, ou ver retirados um ou dois deputados, não tira nem põe à realidade da Madeira. E a realidade da Madeira é esta. O PS implantou-se muito fortemente, desde o princípio. O Alberto João Jardim soube gerir isso muito bem. Há quem diga muito mal dele nisto, naquilo, naquilo outro, mas isso não me interessa. Eu estou a falar enquanto político, enquanto tático político e estratega político. Ele sempre soube gerir isso muito bem, independentemente agora dos juízos de valor, não é? Que se faça sobre o que ele fez, que há quem diga coisas e tal, que ele fez assim, que ele fez assado, fez à custa disto, à custa daquilo. Mas a verdade é que o eleitorado deu-lhe confiança. E, portanto, anos a fio, décadas a fio, digamos assim, e, portanto, é natural que esse peso continue a fazer-se sentir porque o eleitorado sente-se confortável. E depois, Miguel Albuquerque fez um aviso, que também não deixa de ser importante, disse que nunca aceitaria governar em minoria, e, portanto, ele vai jogar com um aspecto que é fundamental num partido que é dominante e hegemónico. É que se é assim, até aquela pessoa que está indecisa e que está um bocado descontente não vai querer instabilidade. Porque hoje em dia também se passa um fenómeno curioso e queria terminar dizendo isto. Há uma observação geral que todos os politólogos fazem agora a nível europeu e tudo. Os eleitorados preferem sempre a estabilidade, a certeza, à insegurança e à instabilidade. Aliás, por isso é que há muitas manobras táticas em torno da instabilidade, da insegurança, para fora, até manipulando números. Isto em toda a Europa é assim. E, portanto, o que acontece? É que com o eleitorado, em tempo de guerra, ainda por cima, com uma instabilidade genérica que ninguém sabe onde é que vai, onde é que isto vai, quando há uma certa desregulação global, porque na verdade a verdade é esta, o planeta hoje tem uma globalização que mais do que nunca faz lembrar um título de um livro de há 30 anos que dizia que havia uma certa falta de sentido, porque todas as grandes globalizações que houve, parciais naturalmente, tiveram sempre um sentido qualquer, alcançado ou não interessa, mas tiveram sempre um sentido qualquer. Hoje não há um sentido muito claro, porque há correlações de forças muito diversas e há interesses muito diferentes no meio disto tudo. Portanto, acontece que agora, voltando à Madeira e terminando, eu diria, hoje o eleitorado quer segurança e quer certeza. E acontece que o único partido que está hegemónico e que é capaz de dar essa certeza e segurança é, gostemos ou não, queiramos ou não, desta, daquela maneira ou daquela, preto ou branco, não interessa, é o PSD e o seu parceiro de coligação, o CDS, com o qual tem uma coligação, uma experiência conjunta tão grande que, na verdade, não é uma coligação que não traz problemas a ninguém. Portanto, eu penso, sinceramente, que vão ganhar. Seria para mim uma surpresa, eu sou sincero, seria uma grande surpresa se, porventura, houvesse uma alteração qualquer grande. Seria uma grande surpresa. Pode acontecer sempre. Eu como digo, como não confio nas sondagens, não tenho dados. Eu, a partir de logo, não tenho dados. Mas acho que eles estão em grande posição de ter uma maioria confortável até, de maioria absoluta confortável na Madeira e, portanto, Miguel Albuquerque vai continuar a fazer, digamos, a sua política, naturalmente. Claro que há aqui eu voltando só para concluir, para passar aqui ao José Faustino, uma análise às eleições da Madeira. Eu acho aqui uma coisa que não posso deixar de comentar. Quando o Alberto Jardim diz, e que lhe dizem que é que dizia de Passos Coelho no poder, ele diz, diga-me já em que país é que me posso exilar, quando ele diz isso, são aquelas botadas de Alberto Jardim, que são pedradas no charco. Ele a dizer isto, claro que lança uma certa incerteza, porque o eleitor tradicional que confia nele diz assim, alto lá, ele deve ter sabido qualquer coisa que eu não sei, não é?
Mas eu acho que, com toda a franqueza, eu acho que ele diz isso quase como eu diria, divertimento. O Passos Coelho é antítese do Alberto Claro, Jardim. claro. Portanto, ele diz isto, eu acho que até se diverte a dizer isto. Portanto, eu acho que é natural que o PSD e o CDS ganhem as eleições da Madeira confortavelmente. Mas, José Faustino, uma análise então esta campanha. Silvério Cunha, desde-nos livre, num momento destes em que o país está praticamente na ruína, que, por exemplo, Alberto João Jardim fosse o próximo Primeiro-Ministro. Agora, se Passos Coelho fosse... Porquê? Agora, se Passos Coelho... Porquê? Olha, a Madeira, veja... Olha, às tantas não, dá bem, tínhamos aí jantares sei lá, com peramanque. Não, as asneiras aqui feitas não deram o resultado das asneiras na Madeira. Esse é o primeiro ponto. E depois, para salvar isto, não há comparação. Tinha que ser Pedro Passos Coelho, isso eu não tenho... Mas é que não há dúvida absolutamente nenhuma. Pessoas, quer dizer, não vale a pena, estamos com demagogia nem nada disso, quer dizer, não... Não diga mal do Alberto João Jardim, ele tem a sua valia, ele tem a sua valia. De maneira nenhuma, até lhe digo, até o conheço pessoalmente e sei, é uma pessoa que eu gosto e que acho muito interessante e dou-lhe valor na medida em que ele fez aquilo que todos aqueles regionalistas de pacotilha que gostariam de fazer quando falam na regionalização e tal. Ele efetivamente fez isso. Lixou sempre o Governo Central, aquela gente toda, dinheiro para lá e fazer obra. Agora, também era um regime que, vamos ver, também não era de liberdade de expressão e não sei o quê, era um bocadinho mais opressor que o Costa, por enquanto. O Costa ainda não pode fazer porque não está na Madeira. Mas, em relação às eleições da Madeira, estas eleições são as primeiras de uma série delas que são importantes e que vão culminar nas legislativas. Para mim, começo ao contrário, as legislativas não tenho dúvidas nenhumas. O candidato do Partido Socialista é outra vez António Costa. Se não tiver nenhum azar, se a vida lhe correr bem, parece que está bem disposto, saúde e tal. Portanto, será ele não quer outra coisa que não essa. E provavelmente poderá ganhar, se não aparecer um Passos Coelho ou coisa semelhante. Não é o Alberto João Jardim que vence o Costa, é o Passos Coelho. Ora, estas eleições é uma espécie de teste. E um teste porquê? Porque o país, e todos nós, corremos um risco muito grande de uma perpetuação no poder do Partido Socialista. Aquilo que acontece na Madeira de uma perpetuação no poder do PSD pode acontecer em relação a Portugal. Pode acontecer o tal PRI do México que teve lá 6 anos, não é? 70 anos. 70. E isso pode acontecer. Porque o PRI no México não tinha nada de progressista, não tinha nada, não é? Nada de liberal, nada que se pudesse... Teve lá 70 anos. E, portanto, isso é preciso cuidado. Ora, o que é necessário? A direita pode estar dividida sempre que quiser e darem-se mal. Aqui mal comparado, e peço desculpa, faz-me lembrar a classe dos médicos. Os médicos estão sempre zangados uns com os outros. Mas quando lhe toca lá o interesse deles, eles juntam-se todos. É das pessoas que eu tenho visto mais incríveis nesse aspecto. É a única profissão que não dão baldas nesse aspecto. Quando toca a defesa deles, eles são unidos. O resto podem dizer isto, podem dizer aquilo. Faça-se dessa justiça. E a política tem que ser assim. Quer dizer, a direita e a esquerda, mas a esquerda isso está a acontecer. Mas na direita, a direita podem dizer mal uns dos outros, criticar-se. Isso faz parte da democracia, faz parte da vida. Mas quando toca a reunir, têm que estar todos do mesmo lado. Ora, isto para dizer o quê? O CDS, em termos práticos, e aplicando o método D'Hondt, dá 0. Não é? Mas, da aplicação direta, o que é um facto, tem muitos votos. E aqui há uma experiência que é feita, que é esta. Nas anteriores eleições na Madeira, o PSD concorreu, como sempre fez, sozinho, e sozinho perdeu a maioria absoluta. Desta vez, e eu estou a falar antes das eleições, concorre coligado com o CDS. Vamos ver o que é que acontece. Se ganhar com maioria absoluta novamente, em coligação, há que pensar. E o pensamento é este. Eu sei que depois temos um teste para fazer, embora não jogue muito, não conte muito para este totobola, que são as europeias. Porque nas europeias, o CDS não sei, mas se calhar é uma questão entre o CDS e o PSD, valeria a pena irem juntos. Digo eu, para salvar e para dar ânimo, porque é preciso os votos no CDS. O CDS não pode aparecer. Numa estratégia da direita e daquele bloco. Ora bem,
Mas nas legislativas, se as coisas correrem bem na Madeira, tem que ir tudo junto. Ou seja, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal têm que fazer uma coligação pré-eleitoral. É a única forma de evitar a mexicanização de Portugal. Eu tenho esta convicção. Portanto, a Madeira, as eleições da Madeira, tudo o resto interessa, o que é que poderá ser, o que é que não poderá ser, com certeza que sim. Mas para mim, em termos da política nacional, é o grande teste, é um laboratório do que é que poderá ser no futuro. E se isso resultar na Madeira, nós passamos a saber de ciência certa, e dependendo da evolução, dependendo das europeias, dependendo das sondagens, etc, mas para mim, tudo levará a crer... E as autárquicas, conexão? As autárquicas são depois, acho eu. Não me lembro. Mas essas aí pesam um pouco para o doutor Bola aqui disto que estou a falar. Tudo nos leva a crer, se assim for, que deve haver a capacidade de um entendimento pré-eleitoral. Claro que o Chega não entra neste pré-entendimento, mas o Chega continuará a engordar. Agora, para formar governo, o Chega não pode. Imagine que sucede uma situação parecida, mas com possibilidades de governo. Por exemplo, imagine-se que o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS fazem uma coligação e mais alguns queiram aparecer. Uma espécie daquilo que foi a AD, não é? Portanto, e concorrem. E ganham. Não com maioria absoluta. O Chega não tem outro caminho, pelo mesmo princípio que eu estou a defender, há bocado que defendi ao contrário, não tem outro caminho que não seja apoiar esse governo. Não pode ir contra esse governo. Porque o mesmo acontecerá se o governo for do Partido Socialista. Sem maioria absoluta. Porque tem certamente o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Claro, até um dia cai, como já aconteceu. Mas isso à direita também pode acontecer o mesmo. Estamos de acordo. Mas isto vai servir de cobaia. Para terminarmos o programa de hoje, um comentário agora mais curto e breve à guerra na Ucrânia e, neste caso, à Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorreu durante esta semana, uma reunião onde o presidente da Ucrânia aproveitou para se encontrar com Lula da Silva, à margem dessa reunião, e também onde o presidente da República Portuguesa defendeu, no seu discurso, a reforma do Conselho de Segurança e das instituições financeiras internacionais. Silvério Cunha. Bom, esses assuntos são assuntos, vamos por partes. A reforma das instituições, isso é um tema que já tem barbas, porque de facto é estudado há muito tempo, no plano académico, já se fizeram estudos sobre isso, como devia ser, como é que não devia ser, etc. A verdade é esta, que isso embate sempre num problema, que é o problema de correlação de poderes das potências e, portanto, é evidente que falar muito de normas e de coisas que são o dever ser, nestes casos, conta um pouco. Infelizmente, a meu ver, mas conta um pouco. Portanto, eu não vejo que haja grande probabilidade de mudar se não houver mudanças profundas na própria estrutura das relações de poder e das relações estratégicas. Bom, segundo ponto, o caso que tem a ver com a guerra da Ucrânia. Bom, Zelensky tem feito um papel que é um papel bastante interessante e importante, porque animar o povo ucraniano diariamente é uma tarefa que, de facto, eu até apanhei a pensar, só um ator como ele é que era capaz de fazê-lo, porque um político normal, digamos assim, acabaria não ter recursos até discursivos e anímicos para essas coisas, e ele tem. Portanto, ele faz esse papel. Claro que é evidente que nem tudo, eu não sou daqueles que acha, portanto, eu acho que, claro, o direito internacional foi completamente postergado pelo Kremlin, portanto, isso não está em causa já falámos sobre isso. Mas há uma questão interessante que não deixa de se colocar. A Rússia, no fundo, aposta, como sempre, aliás, é uma aposta que é típica das relações internacionais antigas. O Putin é um homem que vem de relações internacionais antigas. Aposta no tempo, na longa duração. E acontece que a longa duração é sempre um problema. Por exemplo, ontem houve um problema grave entre a Ucrânia e a Polónia, seu aliado, em que o governo polaco vai dizer que certas coisas não quer porque está a proteger os seus nacionais. É o tal nacionalismo polaco. O nacionalismo polaco chegou a uma barreira em que o aliado ucraniano passa a ser um obstáculo também. E ouvi o presidente polaco falar e fiquei até um bocado assustado, porque ele falou da Ucrânia como se fosse um parceiro que eles não conhecem muito bem e com o qual é natural terem interesses somente divergentes, quando se esquecem que é até um inimigo comum,
que é uma coisa que me deixou um bocado surpreendido. Por acaso deixou-me bastante surpreendido aquela posição tão intransigente da Polónia, que depois, é claro, a Ucrânia foi colmatar. Zelensky teve muita habilidade e depois a Polónia recuou um bocadinho, também porque os Estados Unidos obrigam a recuar. Já recuou totalmente. Pois, mas o que é mau é ter avançado. Não é? Para recuar depois, quando se avança para se recuar depois, é porque há qualquer coisa que bate certo. Agora, acontece o seguinte, eu acho que, de facto, a longa duração, o problema aqui que se põe é até onde é que vai ou pode ir o cansaço. E eu diria assim, o cansaço vai, digamos assim, aguenta-se certas posições inamovíveis até 4 anos, 5 anos. Depois disso torna-se impossível manter o que está. E por isso é que eu penso que vai ter que haver forçosamente algumas mudanças. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que o grande problema que se coloca aqui, e é um problema grave, muito grave, é que de facto o grande problema é que não há espaço, porque a Rússia não deu espaço a nada. Putin é um ditador muito particular, porque é um ditador que de facto nem sequer se dá ao luxo, porque podia fazê-lo. Eu não gosto de fazer comparações, porque as comparações são sempre inexatas e são sempre um bocado demagógicas. Mas eu vou dizer isto. Toda a gente sabe que quando Hitler, por exemplo, jogou com os aliados e teve até a benevolência dos liberais e trabalhistas, o único conservador que se lhe fez frente foi Churchill, que compreendeu o que é que estava em causa e disse: a questão não é uma questão ideológica, é uma questão de política de poder. E com aquele homem não se pode negociar. Porquê? Porque ele não vai negociar nunca. E hoje sabe-se uma coisa espantosa. Para mim, me deu muita impressão, porque já vi várias vezes esse documentário. Quando o senhor, o primeiro-ministro britânico, que era o Chamberlain, que sai do avião e diz: não vai haver guerra, na mão. não vai haver guerra, porque eu tenho aqui, puxa, do papel, tratado. tenho aqui uma carta do Sr. Hitler que garante isso, e diz aquilo com uma inocência e convicção. e convicção enorme. Hoje sabe-se que as tropas alemãs, na altura que era mais complexo, estavam a fazer todos os movimentos estratégicos dentro da Alemanha para se colocarem em marcha para fazer a Segunda Guerra Mundial no dia 1 de setembro de 1939. Sim. Ora bem, isto é espantoso por uma razão, porque até mostra que os serviços secretos britânicos não sabiam nada do que estava a passar, porque eles estavam a fazer movimentos de centenas de milhares de homens na Alemanha. Sabiam. Que, aliás, não sabiam. O primeiro é que não sabiam. Não se sabia, sabe? O primeiro é que não sabia. Também não havia tecnologia para isso. Não sabiam o que eles estavam a fazer. Não sabiam. O Churchill era um homem que... Churchill sabia. O Churchill sabia por uma razão, porque tinha essa convicção. O que acontece? Putin não dá espaço sequer para dizer assim: vamos assinar aqui um tratado, para depois rasgar o tratado logo atrás das costas. O Hitler fazia isso. Acontece que Putin não faz isso. Putin assenta numa base que é esta. Há aqui coisas que não se discutem à partida. Isto é tudo nosso, aqui, por razões que são, aliás, razões fantasias. Agora, só para terminar, deixe-me só dizer isto. Portanto, eu penso o seguinte: penso que nós estamos numa situação muito complexa por uma razão. Porque se, porventura, houver uma cedência, falar de paz é sempre interessante e é sempre importante. E eu penso que deve-se falar de paz com Putin. Agora, a questão é esta. Mas Putin tem que ter aqui um pré-juízo, um juízo prévio, que tem que ter uma ação prévia, que é retirar. Ok. Podemos até discutir, por exemplo, ele retira. E podemos até discutir depois questões de indenizações, isto, aquilo, aquilo outro. Mas ele tem que retirar. É a primeira coisa que tem que fazer. Por uma razão, porque se ele não retirar, claro que toda a gente está em perigo. Porque não retirar, ceder sem retirada, é dizer: vá, avança à tua vontade. Que foi, aliás, que fizeram com os Sudetas, com a Áustria, com a Anschluss. Eu vou lembrar uma coisa que pouca gente sabe. Permita-me só dizer isto, porque pouca gente sabe. Para concluir mesmo... Quando Hitler quis anexar a Áustria... Mas deixe-me só dizer isto, que vale a pena ouvir, porque são coisas da pequena grande história. Quando Hitler quis anexar a Áustria, ele ensaiou primeiro isso. E sabe qual foi o grande opositor? Foi Mussolini. Porque o chanceler austríaco era de tendência fascista. E acontece que Mussolini disse ao Hitler: se invadir a Áustria, temos problemas graves. E mandou pôr tropas italianas na fronteira com a Áustria para invadir a Áustria, para defender a Áustria no caso de haver uma invasão alemã. Pouca gente sabe disto. E, no entanto, Mussolini gostava de Hitler, e Hitler tinha uma admiração fantástica para Mussolini. E foi depois de Hitler enganar Mussolini, não estou a dizer que Mussolini era boa pessoa, hein? Estou a dizer apenas que fosse um grande político, a questão é esta, foi depois de Hitler dizer assim: não, é que nós temos que fazer aqui uma coisa diferente, eu prometo que para aqui para lá, e devo dizer, Mussolini foi enrolado, bem ou mal, com razão sem ela, não estou aqui a fazer elogio do líder italiano, mas a questão é esta: Mussolini teve aquela atitude primeira, que foi dizer: eu ponho tropas na fronteira, porque há uma soberania militar, que é da Áustria. Por acaso, é claro, o regime da Áustria era amigo do regime italiano. Mas Mussolini disse isto a Hitler. E Hitler, na primeira fase, recuou. Que é uma coisa muito curiosa. Recuou. Depois é que foi entrar em conversações com Mussolini. Eu quero dizer com isto o seguinte: pode-se sempre falar de paz com quem quer que seja, com os nossos maiores inimigos. Mas há pressupostos, há condições prévias para se dizer assim: vamos falar.
E essas E condições aqui a têm que ser... condição é a retirada temos que- das tropas russas. Há coisas que não podem ser, porque o crime não pode compensar. Quer dizer, José porque senão, Faustino, senão é para a galinha, a raposa no galinheiro, e dizer-lhe assim, vá, com mais 4 ou 5 galinhas nós nos importamos. Quando tu fartares, tu vais-te embora. Não pode ser, não pode ser. José Faustino, uma análise breve a esta reunião também da União Portanto, das o Nações termo Unidas. paz é uma questão de retórica. Só. Sim, claro. É falar nisso por falar. Tem que pedir mesmo que sejas agora muito o professor sintético. Silvério Cunha lembrou-me de uma coisa que eu me veio à cabeça várias vezes e não ouvi ninguém dizer isso. Quando aquele presidente, aquela espécie de presidente, aquela coisa que está lá na Coreia, Kim Jong-un. lembrou-me a visita do Mussolini ao Hitler. Tal e qual. Estava a ver ali o retrato, o comboio, tudo igual. É uma coisa extraordinária. Ninguém falou nisso, mas eu vi ali aquela gente toda. O Mussolini não lhe pareceu. Bom, o que eu queria dizer era o seguinte, muito ser rápido. Eu acho que o presidente Zelensky está-se a revelar de facto um grande estadista. E é mais do que um ator. Ajuda, com certeza. Saber a expressão corporal, as entoações de voz, etc. Isso ajuda. Mas o que é certo é que ele, na minha opinião, e depois das coisas como se passaram, ele, parecendo que cometeu uma asneira em relação à Polónia e aos outros, ele falou bem. Portanto, ele pôs os aliados na linha, porque, quer dizer, por facto de ele estar dependente, estar em guerra, estar a ser invadido pela Rússia, não pode ceder a tudo. E disse o que tinha que dizer e foi-se queixar dos outros porque estavam a intervir no livre mercado, que é aquilo que vem da União Europeia. Um grande estadista disse isso na União Europeia, na ONU. Claro, os outros zangaram-se e de logo bateram o pé. A Polónia bateu o pé, como se sabe, não é gente de fiar, nem a Hungria, nem é gente que vem. É gente duvidosa. O que é que acontece? Bateram o pé, mas agora já estão a bater um pé mais suavezinho e tal. Não, agora já não apoiamos mais, não há mais armas para a Ucrânia. Mas agora já há armas outra vez. Portanto, agora as coisas, os ânimos acalmaram. Portanto, levaram a conversa que tinham que levar. O que faz, de facto, de Zelensky um estadista extraordinário. Agora, o professor Silvério Cunha põe aqui um ponto que, a meu ver, é de muita importância, e a gente hoje não o vai resolver, mas vamos ter, mesmo para concluir, vamos ter tempo, que é a questão do tempo, é precisamente a questão do tempo, a duração desta situação. É preciso ver uma coisa. Eu não sou nenhum especialista militar, mas há uma coisa que eu percebo e começo a ver. Aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial, até na Primeira, mas especialmente na Segunda, e agora está a acontecer. A Ucrânia cada vez mais está adaptada para a guerra permanente. Ou seja, quando lá cai um míssil já não há surpresa nenhuma. Enterram os mortos, tratam-nos vivos e toca a andar. Eles estão preparados para aquilo. Ou seja, Putin deve saber, já devem ter dito, que não é como não se cansam. E com o apoio ou não dos americanos, as armas andam a aparecer sempre. As coisas andam a ir aparecendo. Eles, coitados, não têm tido grandes armas para bombardear Moscou, nem nada disso. Vêm dando aquilo que têm dado. Depois reparam as armas, já estão a construir, têm uma indústria de guerra extraordinária. E, portanto, eles estão-se a adaptar. Portanto, aquilo está para durar. Portanto, Putin pode ter a certeza que os aliados não se vão cansar. Alguns vão, mas não se vão cansar todos. Há uns que nunca se cansam. Dêem as voltas que derem, venham os republicanos dizer o que disserem. Há uns, foi sempre assim ao longo da história. A Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá e agora incluo aqui também a Alemanha, não se vão cansar. E só preciso o Japão e eventualmente Israel e por aí adiante. Essa gente nunca se irá cansar contra esse sistema. Portanto, eles irão ter sempre apoio. Temos de terminar, então. E Putin não vai ganhar pelo cansaço. Deixa-me só dar uma notícia, no entanto. Matias, a política internacional é muito cínica e é muito ingrata. Há dias, foi há menos de 10 dias, Sua Majestade, o Rei Carlos III, de Inglaterra, felicitou Kim Jong-un pelo 75º aniversário da Coreia do Norte, quando o estado de guerra nas Coreias ainda não foi levantado e a Inglaterra participou na guerra da Coreia nos anos 50. Ora, aconselhado certamente pelo seu primeiro-ministro conservador Sunak. Ora, quando o rei da Inglaterra felicita Kim Jong-un, eu vou dizer uma coisa, eu não posso tolerar, se eu fosse a iniciativa liberal, não poderia tolerar que o rei da Inglaterra discursasse a Assembleia da República.
Esse é que é o problema da política professor internacional. Silvério Cunha. Professor Silvério Cunha. Chegamos ao final. Temos de terminar. O Trump não foi à Coreia do Norte. Pois é. É o cinismo da política internacional. Se admitimos uns, admitimos em todos. Infelizmente. Bem, chegamos assim ao final desta primeira revista da semana depois das férias. Pode escutar e ver quando quiser na página dnfm.com, no canal do YouTube da DNFM, também sempre disponível. Boa tarde, até ao próximo programa.